Bom dia, senhoras e senhores! Estamos aqui mais uma vez no projeto Produção Profissa. Passei uns 2 diazinhos sem falar com vocês porque eu estava com uma virose, mas não era Covid, tá, minha gente? Fiz o teste, deu negativo, graças a Deus. Era só uma virose, minha voz ainda tá meio estranha, mas agora tá tudo bem, tá tudo legal e vamos embora falar de produção cultural porque eu tô aqui para isso. E hoje o assunto que eu trago para vocês são algumas estratégias que eu uso para executar os meus projetos culturais, certo? Quer saber quem sou eu? Eu sou Carla Navarro, sou produtora cultural desde 1999 e todos os dias eu venho aqui para te dar dicas de como você ser um produtor cultural profissional, de como você executar o seu projeto cultural sem correr risco e sem tomar prejuízo, beleza? Todos os dias eu apareço por aqui. Agora estamos um pouco com horários estranhos, mas de manhã eu tô por aqui conversando com vocês, tá certo? E se por acaso você gostar desse conteúdo, você aproveita para curtir, compartilhar e seguir a página, ativar o sininho, porque tem muito mais conteúdo, sempre tem conteúdo, sempre estou colocando conteúdo. Então, dá uma maratonada, o final de semana tá chegando, aproveita para maratonar os meus conteúdos, porque vai te ajudar muito na caminhada da produção cultural, tá legal? Sula, saudade de você também, coisa mais linda. Olha, gente importante passando por aqui. Ana Lúcia, bom dia. Vamos embora conversar sobre produção cultural. Gente, então, o assunto de hoje são as estratégias que eu uso para os meus projetos culturais, certo? Quando você vai executar um projeto cultural pela primeira vez, você está andando num território muito desconhecido, certo? E aí você precisa refletir muito antes de dar cada passo, né? Afinal de contas é tudo muito novo. Mas a proporção que você vai realizando os seus projetos, que você vai descobrindo os atalhos, vai facilitando sua própria caminhada, né? E aí é mais ou menos assim, às vezes você vai, por exemplo, eu vou fazer essa live aqui com vocês, né? Eu abro o Instagram e aí eu coloco no lugarzinho da live, eu sei exatamente onde é que eu vou apertar e tal. A primeira vez que eu fui fazer, eu tive que ler tudo que aparecia na tela. Eu tenho que ler todas as coisas para poder saber o que eu tenho que fazer agora. E agora não é mais assim, agora eu já vou fazendo no automático, assim, né? Tem coisa que você nem lê, mas só vai apertando no automático. Com a execução de projeto cultural é a mesma coisa, né? No começo você vai tendo mais cuidado, assim, porque não sabe muito bem onde está pisando. Daqui a pouco você está fazendo sem nem ler. Ela vai fazendo assim, de uma forma muito prática, certo? Isso é normal, tá? E aí, eu estava conversando com um aluno essa semana e eu comecei a dar algumas dicas de estratégias que eu fui encontrando ao longo do caminho e decidi fazer esse conteúdo só sobre os atalhos para ajudar vocês nessa caminhada incrível de execução de projetos culturais, tá? Então, criar estratégias... Desculpa. Quando você cria estratégias, você está economizando tempo e dinheiro na sua vida de produtor cultural. Então, vale muito a pena você parar para pensar, criar estratégias que se encaixem de fato na sua rotina, certo? As estratégias te ajudam não só a economizar tempo e dinheiro, mas também a ter segurança. Você pode pensar em coisas que vão te ajudar a se sentir seguro, tá bom? Eu vou falar aqui, eu trouxe 4 exemplos, tá? Para mostrar para vocês. Que são os exemplos, eu acho que talvez estejam mais fortes agora, nessa minha fase atual de produção. O primeiríssimo exemplo de estratégia é o meu queridinho que está comigo há mais de 20 anos, que é o checklist. O que é um checklist? Um checklist é um documento onde eu pego todas as informações da ação cultural que eu vou desenvolver e jogo dentro dele, certo? Todas as informações estão ali dentro daquele documento. Então, o fato de eu juntar todas as informações no mesmo lugar faz com que eu economize muito tempo, porque eu não preciso ficar procurando essas informações soltas, né? Faz com que eu economize dinheiro, porque eu fazendo isso eu fico com uma memória financeira, né? Eu fico com uma memória de custo. Então, quando eu for realizar o próximo evento,
documento, ele vai me ajudar a me dar, eu saber exatamente quanto é que eu vou gastar naquele evento. Então faz com que eu economize dinheiro, porque eu sei que se alguém me cobrar mais caro, eu tenho uma referência de preço. Eu sei exatamente quanto vai custar, né? E me dá muita segurança, porque eu sei que eu não vou esquecer as coisas. Porque está no meu checklist, está anotado, e eu não vou esquecer de fazer, eu não vou esquecer de providenciar, eu não vou esquecer realmente de levar aquilo para a execução do meu projeto cultural. Inclusive, porque esse primeiro checklist que eu faço um checklist assim, puxando da minha memória tudo que eu preciso colocar ali, mas no segundo checklist eu já não preciso mais puxar da minha memória, porque eu já tenho um checklist pronto do primeiro e porque eu anotei o que eu tinha esquecido de colocar naquele checklist, né? Poxa, eu não tinha pensado que eu precisava de um cenógrafo. Então eu vou anotar aqui cenógrafo, porque no próximo já está anotado cenógrafo. E assim eu vou construindo esse documento ao longo da vida toda. Lourinho! Coisa linda da minha vida! E aí, esse checklist, o meu checklist, para vocês terem noção, ele me acompanha ao longo de 20 anos, né? Há 20 anos eu venho construindo esse mesmo documento. Eu vou colocando as informações lá que eu vou sentindo necessidade, vou colocando ali e vou passando de um evento para o outro, ele só faz crescer. Porque o que eu não vou usar, né, eu ignoro o que eu não vou usar e acrescento as coisas novas, certo? Portanto, a estratégia número 1 da minha vida é o meu checklist e eu não largo dele de jeito nenhum. Ele me ajuda a fazer tudo muito mais fácil. Eu costumo dizer que quando eu termino de preencher meu checklist, o meu evento está pronto, meu projeto cultural já está pronto para rodar, tá? A segunda estratégia, que também funciona muito bem e tem muito a ver com segurança, é listar as promessas e as exigências do meu projeto cultural, certo? Essa foi a forma mais prática que eu encontrei de fazer uma prestação de contas perfeita. Vou te explicar. Quando a gente aprova um projeto, aí, ei, que massa, vamos executar o projeto, show de bola. Beleza, o que eu tenho que executar? Eu vou pegar o meu projeto, que eu escrevi, que eu mesmo escrevi, eu vou olhar com olhos de lince, ou seja, com muita atenção, eu vou olhar para tudo que eu escrevi e que eu disse que eu ia fazer, né? Então, por exemplo, eu posso ter citado que, olha, o meu projeto é muito acessível, ele tem tradução em Libras, ele tem audiodescrição, né? Eu vou colocar pessoas na porta para receber os idosos, tudo que eu disser ali, eu vou colocar um bicicletário para as pessoas estacionarem a bicicleta para estimular as pessoas que vêm de bicicleta para o evento. Tudo que eu disser no projeto que eu estou achando incrível de fazer, não, olha assim, vou colocar isso no meu projeto porque vai ser incrível. Tudo isso você vai colocar numa lista, uma lista bem objetiva. Por exemplo, providenciar bicicletário. Por exemplo, tradução em Libras, audiodescrição, tudo que você vai ter que ter, tudo que você prometeu vai ter que estar nessa lista. E também, quando você escreveu o projeto, provavelmente no edital que você colocou, se foi um edital, tem dizendo assim, você tem que fazer no mínimo tantas apresentações, ou você tem que entregar um percentual de ingressos para a rede pública de ensino. Eles exigem coisas também. Então, tem coisas que você promete, você diz que vai fazer, e tem coisas que o edital, ou o patrocinador, ou quem está bancando é que vai dizer para você assim, olha, eu quero que você faça isso. Você vai listar também essas exigências, certo? Listando promessas e exigências, você vai saber exatamente o que você tem que fazer e o que você tem que apresentar na sua prestação de contas, no seu relatório de execução do projeto, né? Tenho que mostrar isso aqui, não posso deixar de mostrar isso aqui. Show de bola! A proporção que for fazendo o projeto, você já sabe que tem que mostrar. A proporção que você for fazendo o projeto, você vai deixando prontinha a sua prestação de contas. Se você faz essa lista, foi uma estratégia que eu encontrei para não esquecer de colocar nada, não esquecer de executar nada no meu projeto, de colocar nada que foi exigido, nada que foi prometido, para no final, na prestação de contas e no relatório de execução final, eu poder dizer
que realmente fiz tudo que prometi, tudo que foi exigido, certo? A terceira estratégia que eu uso é só pagar as pessoas quando elas me entregam a documentação que eu preciso, certo? A experiência me mostra que se eu entregar o dinheiro antes de receber a documentação, eu vou ter um problema por um longo tempo. Porque é o seguinte, quando eu peço a documentação a uma pessoa para fazer um pagamento para ela, ela está estimulada a me entregar a documentação por causa do dinheiro. Aí, digamos que ela me entrega uma parte da documentação, eu digo, tudo bem, deixa eu pagar logo para me livrar desse pagamento. E aí o que acontece? Depois que eu entreguei o dinheiro, acabou o interesse. E olha, pode ser o melhor amigo da vida. Sempre vai ser um problema para você conseguir concluir essa documentação. Então, a forma mais efetiva que você tem, não era efetiva a palavra, daqui a pouco vem a palavra. Enfim, a forma que você vai ter um melhor resultado de fazendo o pagamento em termos de documentação você diz que vai pagar e diz assim, olha, eu só vou te pagar depois que você me entregar toda a documentação que eu preciso. E pode ser que seja recibo, nota fiscal, foto, vídeo, seja lá o que for. Eu só vou lhe pagar depois que você me entregar essa documentação. Aí a pessoa fica muito estimulada a lhe entregar a documentação, certo? Mas às vezes demora um monte, tá? Então tem que ficar cobrando mesmo, faz parte. Mas essa estratégia da gente só entregar o dinheiro depois que a pessoa entrega a documentação, te dá segurança de que você não vai pagar e depois ter que ressarcir até, ter que devolver o dinheiro para o patrocinador porque você não conseguiu comprovar toda aquela documentação, tá certo? Inclusive, eu estou começando a testar nos meus projetos estabelecer uma data, por exemplo, olha, eu vou te pagar, isso a gente combina antes, tá, gente? Isso a gente combina na hora da contratação. Na hora da contratação, você vai chegar para a pessoa e vai dizer assim, olha, eu vou te contratar, vai custar, vou te pagar tanto, eu vou te pagar quando, sei lá, quando sair o dinheiro do patrocínio, mas eu vou dizer exatamente, quando sair o dinheiro do patrocínio, ou quando você executar a sua função, vou dizer exatamente quando eu vou pagar, e vou dizer, olha, eu vou precisar dessa documentação para você poder receber. E agora eu estou dizendo assim, eu vou precisar dessa documentação, você vai ter 30 dias para me entregar essa documentação. Se você não entregar, eu vou devolver o dinheiro ao patrocinador, porque eu não posso atrasar a minha prestação de contas, porque eu não recebi o dinheiro de quem está... Desculpa, porque eu não recebi a documentação de quem eu tenho que pagar, certo? E aí, minha gente, você vai ter que ir criando estratégias para se proteger. Porque, olha, há 3 anos atrás, eu fiz a prestação de contas de um projeto que eu demorei 1 ano para terminar a prestação de contas, porque tinha um fornecedor que estava com pendência na documentação e eu já tinha pago a ele. Então, eu não podia, eu tinha que devolver o dinheiro, entendeu? É muito complicado isso. Mentira, eu não tinha pago a ele, não. Eu fiquei esperando para pagar. E por isso que eu estou colocando essa nova estratégia agora de, olha, vou te pagar, você tem 30 dias para me entregar a documentação. Se você não me entregar a documentação, eu vou devolver o dinheiro para o patrocinador. Porque aí eu posso seguir com a minha prestação de contas sem problemas. Entendeu? É duro, mas eu acho que a gente força um pouco as pessoas a se organizar também. Então, a estratégia foi só pagar com a documentação em mãos, tá? A quarta estratégia que eu trago aqui para vocês hoje é uma estratégia bem nova, certo? E que tem me ajudado infinitamente, que é usar formulários do Google. É muito louco isso, gente. É muito novo para mim, mas muito efetivo, assim, muito eficiente. Porque, vê só, qual era o meu problema? Meu problema sempre é esse. Eu tenho que lançar 300 coisas em 300 planilhas. Eu preciso botar nome, endereço, telefone, eu preciso colocar o valor, eu preciso colocar a forma de pagamento, eu preciso colocar um monte de coisas e um monte de coisas vão surgindo no caminho. Eu trabalho com projetos grandes, então
Imagina que às vezes você contrata 100 pessoas, 150, e isso vira uma loucura, e eu passo a minha vida inteira lançando coisa em planilha, certo? E aí eu pensei, gente, eu preciso de uma estratégia para eu não perder tanto tempo com isso. E aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a usar formulários do Google, vou explicar por quê. Quando a gente faz aquele Google Forms, que você pede para uma pessoa responder, você tem a possibilidade de ver a resposta dela individualmente, assim. Tem a possibilidade, assim como se fosse um documento mesmo, tem a possibilidade de enxergar as respostas todas de uma vez, assim, todas as respostas juntinhas, e tem a possibilidade de enxergar as respostas em uma planilha. Salvar essa planilha em Excel. Minha gente, é muito bom. Aí o que acontece agora? Quando eu vou contratar alguém, por exemplo, no Janeiro Grandes Espetáculos, né, que eu faço a gestão financeira. Quando a gente vai contratar alguém, eu mando um link, só um link do formulário, e essa pessoa vai preencher o formulário que tem nome, endereço, telefone, o valor, qual é o serviço que ela vai prestar e tal, forma de pagamento, tudo está lá nesse formulário. E aí, eu só faço mandar o link para as pessoas. Eu vou mandar o link para 100 pessoas, vou mandar o link para 100 pessoas, mas eu só mando o link. Quando ela responde, já fica automaticamente lançado na minha planilha. Tchan! Olha que coisa linda. Então, por exemplo, eu uso isso para fazer contratos, eu usei agora... Fiz a produção do Baile do Menino Deus, do filme do Baile do Menino Deus. Eu mandei 300 formulários, né? A mulher do formulário. Mas eu mandei formulários, por exemplo, eu precisava saber, eu precisava definir o cardápio, saber o que as pessoas iam comer, né? Então, eu coloquei 3 opções por dia, e fiz um cardápiozinho, né, no Google Forms, e eles podiam escolher uma opção para cada dia, podiam colocar a observação se tinha alguma restrição alimentar, e isso tudo ia direto para uma planilha, e essa planilha eu já compartilhei com a pessoa que ia fazer a alimentação, então eu não precisava nem mandar, a proporção que as pessoas iam respondendo esse formulário já chegava direto na pessoa da alimentação. Olha que coisa maravilhosa, né? Uma outra coisa também muito legal, que tem desde o ano retrasado aplicado, quando no Janeiro de Grandes Espetáculos a gente tem muitos espetáculos, né? Às vezes tem mais de 100 num mês, é uma loucura. E para isso eu tenho que ir lançando todas as informações que chegam de bilheteria, né? Então, quantos ingressos foram vendidos, né? Quantos foram doados, quanto entrou de dinheiro, quanto foi cartão de crédito, quanto foi de débito. Tudo isso tem que estar lançado numa planilha. E eu passava... Gente, eu virava à noite no janeiro lançando coisa em planilha. E agora, o próprio coordenador do teatro, porque em cada teatro tem um coordenador, o próprio coordenador do teatro, quando encerra aquele espetáculo, ele vai pegar o borderô, que é aquele documento que o teatro entrega no final, que descreve toda a bilheteria. Ele vai pegar aquele borderô e ele vai preencher o formulário. E quando ele preenche esse formulário, automaticamente já vai para a planilha lá das bilheterias. Então, eu não preciso mais lançar nada, eu só preciso conferir. Vai chegar para mim, eu vou conferir tudo, ver se está tudo certinho, porque tem erro. E é sempre bom uma pessoa estar conferindo, né? Porque normal, a gente cansado fazendo tanta coisa, né? Os coordenadores lá loucos trabalhando o dia todo. E aí, vale sempre a pena alguém dar uma conferida, né? O coordenador confere, o bilheteiro confere e eu confiro. E aí, eu só faço organizar essas informações depois para mostrar, para a gente ter como se diz, um olhar sobre o festival, né, um olhar na íntegra assim, sobre o festival. E fica tudo lançadinho na planilha, é uma maravilha, gente. Então, os formulários Google mudaram minha vida e eu tenho usado muito para tudo. Tudo que eu penso assim, eu vou precisar que várias pessoas me deem informações para lançarem uma planilha. Então, tudo disso, toda vez que tenho essa situação, eu faço um formulário e peço para as pessoas preencherem, que já fica tudo lançadinho, bonitinho na planilha, tá? Então, cada estratégia de produção deve ser minimamente testada, porque tem coisa que não funciona, né? Mas você sempre tem condição de ir corrigindo no caminho mesmo. Você vai consertando a rota, né? Feito o Waze, vai recalculando a rota, porque isso aqui não deu certo, não. Você vai corrigindo isso no caminho, né?
E a estratégia que funciona para mim pode não funcionar para você, e é por isso que eu estou aqui contando o que deu certo comigo, mas tudo realmente deve ser moldado à sua realidade, tá certo? A primeira coisa que a gente precisa entender para criar uma estratégia é qual é a dificuldade que a gente quer vencer. A gente enxerga a dificuldade de forma bem objetiva e aí você pensa em como você pode vencer essa dificuldade de forma objetiva também, certo? E aí, perder um tempinho pensando nas suas dificuldades vai economizar muito tempo e até dinheiro nos seus projetos culturais, na execução dos seus projetos culturais, certo? É isso, meu povo. Na conversa de hoje a gente viu 4 estratégias que funcionam para a minha vida de produtora cultural e pode ser que funcione para você também, tá? Eu vou aqui dizer quais são essas estratégias. A primeira foi a criação de um checklist, onde você coloca todas as informações em um documento só e dessa forma você não precisa ficar procurando as informações e economiza muito tempo e até dinheiro. A segunda é listar promessas e exigências, saber de forma bem objetiva o que você vai ter que realizar e assim você não vai esquecer de realizar nada e vai dar tudo certo quando você for fazer o seu relatório de execução de projeto. A terceira é recolher a documentação antes de fazer qualquer pagamento, né? Se você vai ter um pagamento para fazer de um projeto cultural, primeiro você recolhe a documentação e depois você faz o pagamento. Dessa forma, você não corre o risco de ficar sem a documentação necessária para a sua prestação de contas, de olho na prestação de contas, hein, galera? A quarta foi usar formulários do Google como plataforma de recolhimento de dados para alimentar planilhas e registrar compromissos. Essa tem sido uma estratégia que mais me faz economizar tempo e, consequentemente, dinheiro. É sempre assim. Então, se você quer saber mais detalhes sobre cada estratégia, volta para o começo da live, que eu expliquei bem direitinho. Se você está vendo só um trechinho dessa live, eu expliquei muito bem direitinho todas as estratégias na live na íntegra, tá certo? E você pode criar as suas próprias estratégias para facilitar a execução do seu projeto cultural. Para isso, você precisa enxergar primeiro qual é o problema que você quer vencer. Mari está aqui falando que está adorando as dicas. Maravilha, Mari, fica comigo. Todo dia tem dica para acelerar o seu processo na produção cultural. Então, quer criar uma estratégia? Primeiro você enxerga o problema. E aí você vai enxergar de forma bem objetiva como é que eu vou fazer para solucionar esse problema. Vou dar um exemplo. Eu queria vencer o tempo que eu estava perdendo lançando dados em uma planilha sobre informações com a equipe que eu estava contratando, que eram mais de 100 pessoas. E aí eu pensei, como é que eu poderia fazer para eu não ter que digitar todas aquelas coisas, certo? E aí foi aí que eu tive a ideia do formulário. Antes eu solicitava as informações por e-mail e depois eu passava para uma planilha, juntava todas as informações em uma planilha, né? Hoje eu crio um formulário com todos os dados que eu quero, o nome, a função, e-mail, telefone, dados bancários, preço, descrição do serviço, enfim, tudo que eu quero, né? E aí eu mando somente o link para quem vai ser contratado. Quando a pessoa preenche, esses dados eles vão automaticamente para uma planilha. E aí eu não preciso mais lançar nada na planilha. Já está tudo lá lançado e o tempo que eu gasto é 0 lançando dado na planilha. Então, problema resolvido. Eu tinha um problema que estava perdendo tempo lançando coisas em planilhas. Criei uma estratégia que foi criar um formulário onde as pessoas preenchem e vai automaticamente para uma planilha. Resolvi meu problema gastando 0 tempo lançando coisas em planilha. Problema resolvido. É isso aí. Tá com um problema na sua produção, enxerga. Tem problemas que são assim, que acontecem normalmente. Normalmente eu tenho esse problema. Acontece em muitos projetos esse mesmo problema. Visualiza esses problemas que são comuns, pensa um pouquinho sobre eles, entende qual é a estratégia que você vai fazer para você conseguir vencer essas barreiras.
Enxerga esses problemas, perder um pouquinho de tempo com isso vai valer a pena para você mais na frente ficar, ó, bem tranquilo, tá certo? Essa foi a conversa de hoje. Amanhã tem mais conversa por aqui. Todos os dias eu apareço para te dar estratégias, caminhos, atalhos para você fazer uma produção cultural profissional sem correr risco, sem tomar prejuízo e ainda economizando tempo e dinheiro, tá certo? Então fica comigo, aproveita para seguir a página, aproveita para ativar o sininho. Se você gostou desse conteúdo, mostra para quem não viu esse conteúdo, não teve a chance de ver, mostra para quem você acha que esse conteúdo vai ajudar também. Todos os conteúdos que eu faço ficam salvos aqui, então dá para você maratonar a Carlinha aí nesse final de semana, faz a pipoca e dá uma maratonada para deixar a sua vida de produtora cultural turbinada, certo? Um beijo enorme, muito obrigada pela companhia e a gente se vê amanhã de novo. Tchau, tchau!